enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus, coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus, coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos
consagramos todo nosso ser a Ti. Bom dia a todos. Eu quero saudá-los também com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los para a leitura que faremos na Palavra do Senhor, no Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. Portanto, Evangelho conforme o registro de Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Assim diz a Sagrada Escritura nesse texto. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Até aqui. Deus seja servido de abençoar-nos pela leitura e exposição da sua palavra. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão porque nos concedes a oportunidade para juntos podermos oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, convictos de que tão somente o Senhor é digno de ser adorado. Queremos agora, Pai, pedir ao Senhor a intervenção do Teu Espírito na comunicação da Tua palavra. Nos humilhamos diante do Senhor, no reconhecimento absoluto da nossa necessidade, ó Deus, de Ti, na nossa necessidade da intervenção do Teu Espírito em nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer-te porque bondosamente o Senhor tem preservado-nos, o Senhor nos tem suprido em cada uma de nossas carências, e nós queremos te bendizer, Deus, pela Tua igreja, espalhada não apenas nesta cidade e nem apenas neste estado, mas em toda a nossa nação e em toda a terra. E nós suplicamos ao Senhor, visita, Senhor, o Teu povo, visita a Tua igreja com o Teu Espírito, com a Tua graça, e permita, Deus, que cada um dos Teus filhos possa ser perseverante na fé e possa se aperfeiçoar no Senhor, aguardando o dia glorioso de nosso Senhor. E nós queremos agora rogar ao Senhor: vem lavar-nos, ó Deus, das nossas culpas, purifica-nos, ó Deus, dos nossos pecados e, segundo a Tua vontade, vem falar ao nosso coração. Permita que a Tua palavra ache guarida em nossos corações e promova em nós as transformações necessárias e desejadas pelo Senhor. No nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Meus diletos, observando o contexto no qual se insere o texto que nós acabamos de ler, notamos que o ministério de Jesus, o seu ministério terreno, está chegando ao fim. A narrativa mostra com clareza que Jesus vive seus últimos dias antes de ir à cruz. E nós observamos no texto que acabamos de ler, segundo o registro de Marcos, no capítulo 14 de seu Evangelho, nos versos 3 a 9, que se apresenta uma mulher. Ela se dirige à casa onde Jesus está, a casa de Simão, segundo diz o texto, em Betânia, Simão o leproso. E esta mulher realiza algo que para ela era o que ela podia fazer, era o que ela podia oferecer a seu Senhor, a seu Mestre, a Jesus. A despeito de ter sido condenada
por sua atitude, por seu ato, por aqueles que estavam presentes, excetuando-se a pessoa de Jesus, aquela mulher, ela tem no coração um desejo muito grande, explícito à luz do texto, o desejo de servir ao Senhor. E ela está decidida a servir a Jesus. Aquela mulher, com a sua atitude, deixa um grande legado, e ela nos deixa um grande exemplo, um grande modelo, um exemplo. Ela se torna um paradigma daqueles que também desejam servir a Jesus. E é precisamente sobre isso que nós gostaríamos de estar falando brevemente, rapidamente, nesta manhã. Queria falar sobre a decisão de servir a Jesus. Queridos, em primeiro lugar, a decisão de servir a Jesus requer desprendimento. É preciso que aquele que enche o seu coração do desejo de servir a Jesus de Nazaré, de se tornar de fato seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, e passar a viver servindo ao Senhor, seja desprendido das coisas materiais. É preciso que ele se separe daquilo que possa ser amarra na sua vida, em termos das coisas materiais, em termos de qualquer outra coisa que possa querer tornar-se prioridade na sua vida. Essa mulher demonstra claramente que está inteiramente desprendida daquilo que tinha um valor físico, um valor material, um valor monetário na sua vida, entendendo que Jesus era a prioridade da sua vida. Seu coração estava decidido e ela estava resoluta na ideia de servir a Jesus de Nazaré. Se nós observarmos os versos 3 a 5 do texto lido, a palavra do Senhor diz: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Queridos, nós observamos no verso 1, há duas expressões sobre as quais queremos dizer algo. A primeira é alabastro, a segunda é nardo. O alabastro era um vaso, um recipiente utilizado para guardar óleos, para guardar perfumes, e era um vaso de cerâmica. E o nardo mencionado no texto era um perfume avermelhado, muito caro, oriundo de uma planta que tinha o mesmo nome, nardo. Portanto, aquela mulher trouxe um vaso com um perfume caríssimo, e ela, quebrando o alabastro, quebrando o vaso de cerâmica, derrama sobre a cabeça de Jesus aquele óleo precioso, aquele perfume caríssimo. Diletos, certamente aquela mulher demonstra não estar presa ao que é material. Ela não está presa ao que é físico e tem valor monetário. O seu coração não está nessas coisas. A sua perspectiva de vida vai muito além do que o dinheiro pode pagar, do que o dinheiro pode comprar, do que a moeda pode oferecer. Certamente, aquela mulher dá uma demonstração para todos os moradores daquela casa, toda aquela família, todos os convidados de Jesus que ali estão também. Por exemplo, Lázaro, irmão de Maria, está reclinado com Jesus à mesa. Não nesse evangelho, mas num texto paralelo, num texto correlato, é mencionada a presença de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Estava ali, na casa de Simão, naquela oportunidade. E todos eles vão aprender uma grande lição. Alguém que dispensa o que tem de valioso neste mundo porque encontrou algo superior.
Como disse o apóstolo Paulo, ele considera todas as coisas como refúgio por causa de Cristo, porque Jesus é a prioridade, tanto na vida do apóstolo Paulo, quanto na vida desta mulher. Jesus precisa ser assim também, prioridade na nossa vida. Nós precisamos tomar a decisão de servir a Jesus com integridade, com inteireza de coração. E isso requer de nós esse desprendimento das coisas materiais. Em segundo lugar, ou a segunda decisão que aquela mulher toma, no sentido de servir a Jesus, de seguir a Jesus, de ser verdadeiramente discípula de Jesus, é que essa decisão de servir a Jesus tomada por ela requer dela a superação às críticas. Ela está decidida a não olhar para aquilo que o homem podia fazer contra ela, no sentido de impedi-la na sua decisão. Muitas vezes nós também tomamos decisões nas nossas vidas e, mediante a fala de uma pessoa, mediante um gesto contrário à nossa decisão, nós mudamos de opinião. Aquela mulher foi criticada, severamente criticada, condenada na sua atitude e levada até mesmo à reflexão de que o dinheiro que ela acabara de jogar fora, entre aspas, poderia servir ao propósito de socorrer pessoas carentes, poderia ser investido no socorro das pessoas mais pobres. Mas ela não muda de ideia, ela não demonstra arrependimento pelo que fez, porque ela tomou a melhor decisão, a decisão de se colocar à disposição do Senhor, à disposição de fazer algo que expressava serviço a Jesus Cristo. Se nós observarmos nos versos 4 e 5, diz a palavra: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Sim, meus amados, ela enfrentou a oposição daqueles que estavam na casa de Simão, na presença de Jesus. Se levantaram para dizer que aquilo era desperdício, em outras palavras, que ela teria tomado uma atitude errada. E João vai dizer que aquela mulher, segundo o registro de João, no seu evangelho, dessa mesma passagem, ele vai dizer que Judas é quem menciona os pobres. Judas é quem queria aquele dinheiro na tesouraria do colegiado apostólico, mas diz o texto também lá no evangelho de João que Judas era ladrão, que tudo que se lançava na bolsa, ele tomava para si, ele desviava, era corrupto. Por essa razão é que ele então menciona, Marcos não cita o nome, não faz menção de quem reclama, mas João registra que Judas é o reclamante. Queria o dinheiro para si mesmo, não era atenção alguma com o pobre, com necessitados. E aquela mulher, enfrentando a oposição, a aversão daqueles que ali estavam, diante da sua atitude, ela não vai titubear, ela permanece firme no seu propósito, porque o seu propósito é o de servir a Jesus. Ninguém que tenha o propósito de servir a Cristo deve retroceder do seu pensamento, da sua decisão. E ela não retrocede, ela não muda de opinião, ela não muda de ideia, não muda de atitude. Ela está convencida de que em Jesus se encerra todo o propósito bom. Na pessoa de Cristo, ela tem os seus sonhos realizados. Na pessoa do Redentor, ela tem a sua vida alcançada. E ela não vai mudar de ideia. Ela supera as críticas, ela consegue conviver com aquilo, resistir à oposição, ao levante contra ela e manter-se firme na sua posição. E eu quero dizer a você, nesta manhã abençoada, persevere na decisão de servir a Jesus. Não mude de ideia, ainda que a sua família faça oposição, ainda que os seus amigos possam fazer críticas, ainda que os colegas de trabalho possam zombar de você,
ainda que a sua pessoa possa ser diminuída pelos homens, ainda que você possa ser visto como alguém de somenos, não mude de ideia, não mude a sua decisão. Se você tem se decidido por Cristo Jesus e tem servido a Jesus, persevere e permaneça servindo ao Senhor a despeito das críticas. A decisão de servir a Jesus, em terceiro lugar, à luz do texto, requer a satisfação daquele que é servido, a satisfação do Senhor. Aquela mulher está preocupada tão somente em satisfazer ao seu Senhor, afinal de contas, ela é a serva, ele é o Senhor, ele é quem deve ser satisfeito. Nós observamos nos nossos dias que as pessoas têm estado preocupadas em oferecer um culto a Deus que encha os templos. Estão preocupadas, lideranças das mais diversas denominações mundo afora têm estado preocupadas com um tipo de culto que seja atrativo às pessoas. Nós não condenamos isso, não. Um culto que seja atrativo, amém, desde que tenha respaldo bíblico, porque, em última análise, quem tem de ser satisfeito no culto é Deus e não o adorador. Não sou eu que devo ser satisfeito. A minha liturgia, não, a minha liturgia não, a liturgia bíblica. A minha palavra nada, a palavra do Senhor. Tudo vem dele e tudo é para ele, para a sua glória. E Deus nos edifica através de tudo isso. Portanto, aquela mulher tem uma preocupação, a satisfação de seu Senhor, porque a sua decisão é a decisão de servi-lo. Ela é a serva. A palavra do Senhor, segundo o registro aqui do verso 6, Marcos vai nos dizer assim: mas Jesus disse, ou ele registra assim, Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Ela praticou boa ação para comigo. Jesus está reconhecendo o esforço daquela mulher, o empenho daquela mulher, o zelo daquela mulher, o cuidado daquela mulher, o desprendimento daquela mulher. Porque ela quer tão somente agradar a seu mestre, ela quer tão somente satisfazer ao Senhor da sua vida, ao seu Senhor. O desejo do seu coração é o de servi-lo. E como serva, ela faz aquilo que ela pode. E Jesus a aprova. Jesus fala com aqueles homens que a molestam, que deixem de fazer aquilo. E Jesus ressalta: ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que agradou, de fato, ao seu Senhor. O seu culto chegou à presença do Senhor. O seu culto agradou ao coração de seu Senhor. Nós precisamos também, na nossa decisão de servir ao Senhor, nos preocuparmos com o culto que agrada a Deus, com o serviço que satisfaz ao coração de nosso Senhor, de nosso Mestre, Jesus Cristo. Diletos e amados, precisamos buscar o contentamento de nosso Senhor e nisso seremos abençoados. Não devemos nos preocupar em criar subterfúgios no culto para agradarmos ao coração humano, seja do pregador, seja da liderança como um todo, seja do público presente, membros da igreja ou não. Precisamos nos lembrar de que o nosso serviço precisa, antes de tudo, agradar ao Senhor. Se estamos decididos a servir ao Senhor, precisamos satisfazer a sua vontade, através da prática da nossa vida, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras. Em quarto lugar, a decisão de servir a Jesus requer empenho integral, requer um esforço completo. A palavra do Senhor no verso 8 diz assim: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez o que pôde. À luz do texto, podemos entender que tudo que estava ao alcance daquela mulher naquele momento, ela fez. E nós temos nos preocupado em fazer o melhor e fazer tudo que está ao nosso alcance, tudo que nos é possível realizar
em favor da obra do Senhor, em favor da exaltação do nome de Deus, em favor da glória do nome excelso do Todo-Poderoso, em favor do bem-estar do corpo de Cristo, que é a sua igreja, ou seja, aqueles que são os remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Nos empenhamos para tanto, nos empenhamos como ela. Jesus diria a nosso respeito: eles fizeram o que podiam. Jesus diria isso a nosso respeito? Se sim, amém. Glória a Deus, estamos no caminho. A decisão de servir a Jesus é a mais acertada que uma pessoa poderia tomar. E servir a Jesus requer de nós esse empenho, esse esforço completo, integral. Precisamos ter essa disposição, meus amados. E para finalizarmos, a decisão de servir a Jesus gera testemunho, deixa um legado. No verso 9 do texto lido, a palavra do Senhor diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A ação daquela mulher, à luz do que Jesus disse e Marcos registrou, seria uma ação conhecida em toda a terra, onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fosse pregado. Para arredondar, isso aconteceu mais ou menos 2000 anos atrás, e nós estamos aqui contando o que fez aquela mulher. Na sua decisão de servir a Jesus, ela deixou um legado para todos os que ouvem a pregação do Evangelho. E nós precisamos aprender com o exemplo deixado por aquela serva de Jesus. Ela nos deixa um legado e nós também precisamos aprender a deixar legados àqueles que nos cercam, que nos rodeiam, àqueles com quem convivemos, seja no círculo familiar, seja no ambiente de trabalho ou em qualquer outro contexto. Nós precisamos marcar a história. Nós precisamos deixar marcas durante a nossa vida, marcas que encaminhem pessoas a Cristo, marcas que levem pessoas a conhecerem ao Salvador. A decisão de servir a Jesus por parte daquela mulher foi uma decisão não apenas acertada do ponto de vista dos benefícios para a sua própria vida, mas acertada do ponto de vista da satisfação da vontade do Senhor e do ponto de vista da evangelização. Queridos, devemos todos estar decididos a servir a Jesus. E essa decisão requer de nós desprendimento. Devemos nos desarraigar daquilo que nos impediria nessa jornada, nessa caminhada de serviço ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa decisão de servir a Jesus requer de nós também a superação das críticas. Muitas vezes nós vamos ser criticados, afrontados, ofendidos. Vamos enfrentar oposições nesta vida, certamente, mas a decisão de servir a Jesus deve ser uma decisão tomada com firmeza e levada a cabo, porque nós não estamos sozinhos, nós não nos encontramos desamparados, nós somos fortalecidos no Senhor. Certamente nós somos dirigidos pelo Espírito Santo nessa decisão e Ele é quem nos capacita para que possamos levá-la a cabo, levá-la adiante e cumpri-la para a glória de Deus e o nosso bem-estar. Devemos, nessa decisão, nos empenhar ao máximo para a glória de Deus, para cumprirmos a sua vontade. Nessa decisão de servir a Jesus, nessa decisão de ser discípulo de Cristo, o nosso empenho, o nosso trabalho deve ser completo. Não devemos nos oferecer parceladamente, devemos nos envolver integralmente, visando sempre a exaltação do nome do Senhor, visando sempre o bem da igreja, visando sempre o alcance do perdido.
Certamente o Senhor nos dará graça para cumprir a todos esses propósitos envolvidos no serviço a Cristo, no serviço ao Senhor. E por fim, nessa decisão de servir a Jesus, devemos nos lembrar de que, enquanto cristãos, enquanto crentes em Jesus Cristo, enquanto servos do Rei da Glória, nossa vida deixa marcas, positivas ou negativas. Nossa vida deixa legado que pode influenciar benéfica ou maleficamente. E nós precisamos, a exemplo da mulher decidida a servir a Jesus, mencionada no texto, devemos nos preocupar com oferecer àqueles que virão depois de nós um legado que possa ser proveitoso, um legado que possa influenciar beneficamente, visando sempre a exaltação do nome de Jesus. E eu perguntaria: como é que nós temos servido a Cristo? Qual é a natureza do nosso serviço, do serviço que prestamos ao Senhor? Será que o Senhor tem se agradado de nós? Fazendo uma avaliação particular, individual, olhando para nós mesmos, nós nos contentamos com aquilo que entregamos a Deus, com aquilo que é o nosso serviço oferecido ao Senhor e em prol da sua causa? Jesus, meus amados, é digno do melhor. Sirvamos ao Senhor na qualidade exigida por sua santidade. Que Deus nos abençoe, Deus nos edifique, para a glória dele mesmo e o nosso bem-estar. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós queremos nesta hora expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque se um dia decidimos servir ao Senhor, foi porque o Senhor mesmo nos alcançou com a tua graça, foi porque o teu Espírito Santo agiu em nossas vidas segundo a tua vontade. Certamente, Deus, não teríamos nenhuma capacidade, nenhuma condição de decidir servir ao Senhor por nós mesmos, sem uma ação unilateral do Senhor nas nossas vidas. Engrandecemos o teu nome por esta obra realizada em nós e suplicamos ao Senhor: capacita-nos, ó Deus, para que o sirvamos segundo requer a tua natureza que é santa, e para que, através, ó Deus, das nossas vidas e do serviço prestado a ti e ao teu reino, nós possamos também influenciar a outros, para que também se encham do mesmo desejo e, tocados, ó Deus, por teu Espírito, possam ser convencidos verdadeiramente e venham se tornar servos de Cristo Jesus. Sê conosco no restante deste dia. Abençoe-nos, ó Deus, no culto de logo mais. E permita, Pai, que as nossas vidas sejam sempre cercadas pelos teus cuidados e vividas na tua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém.